Um pouquinho agora da avaliação psicológica voltada para a parte de soltar, recomendar à justiça soltar ou não soltar um delinquente que está muitas vezes em prisão condicionalmente, uma prisão perpétua, porque muitas vezes ele faz avaliação, acho que de 5 em 5 anos, né? De 3 em 3, ou é de ano, alguma coisa Eu assim. não me recordo esse tempo agora, mas tem que periodicamente passar por avaliação psicológica lá dentro. Esses presos assim de alta periculosidade, principalmente, tem que ser avaliado constantemente. Para quem não passa em avaliação psicológica, é um preso, eu não sei como é que é qualificado esse tipo de preso, e existe prisão perpétua para ele, né? Se ele É, nunca estiver apto a ser inserido novamente na sociedade, né? E quem vai dizer isso é o avaliador. o psicólogo, no caso, lá dentro, ele vai fazer a avaliação e vai sugerir ao juiz, porque quem decide mesmo Sim. é o juiz, né? É feito o exame criminológico e ali dali sai um laudo, um parecer com recomendações. E aí fica nas mãos do juiz decidir se coloca essa pessoa de volta ali na convivência da sociedade ou se mantém presa. Esse exame criminológico, ele é um exame específico? Ele é uma avaliação psicológica desse detento, né, desse preso. Então, avalia aspectos de personalidade justamente para prever comportamentos. Por exemplo, a possibilidade de reincidência. Um psicopata, por exemplo, foi lá constatado que é um psicopata, fez avaliação psicológica, esse foi o diagnóstico. A tendência é que ele vá, sim, cometer novos crimes. O índice de recorrência ele é altíssimo. Tem probabilidade de assertividade esse exame? Ou De não, porque a acer... gente está falando de ser humano? Ó, fulano de tal tem possibilidade, não pode, a recomendação é ele não voltar para a sociedade, não ter liberdade, porque ele tem possibilidade de 90% de voltar a cometer. Esse exame ele mostra a probabilidade? Não mostra porcentagem assim, até onde eu conheço, né? Hum. Não mostra porcentagem tão precisa, assim, é 90%, é 80%. Mas como prevê comportamentos, dá lá um indicativo de que tem chance de reincidência, né? Que a pessoa pode sim voltar a cometer o mesmo crime ou novos crimes e tem-se a recomendação. Mas aí o juiz é que vai ler isso e vai decidir se solta ou não. A gente tem alguns casos, né? Alguns casos que são emblemáticos. Tem um específico em Goiânia. Você é de Goiânia? Sou de Goiânia. E tem outros dois de repercussão nacional, né? Inclusive com desfechos diferentes. Por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen, que ela Sim. foi solta, mas que você tem alguma informação a mais sobre o que acontecia durante o processo de avaliação psicológico dela? Quais eram os resultados? Porque ela cumpriu pena como uma pessoa Uhum. totalmente normal. Não é? Sim, o que eu tenho conhecimento assim de como foi feito o processo desse caso é o que todo mundo sabe através das reportagens, né? Hum. Mas o que eles observaram muito também foi a questão do comportamento dela ali no convívio dentro do próprio presídio. E ela teve bom comportamento. Então, com isso, ela conseguiu ir passando pela progressão de pena dela. Mas foi feito o processo de avaliação psicológica, foi feita uma análise dos traços de personalidade dela, Tudo né? isso foi através de um profissional Sim, especialista. sim, sempre tem um profissional especialista lá dentro do presídio que faz essas avaliações, que é psicólogo e o psiquiatra junto, porque o exame criminológico também tem um psiquiatra junto. Eu sei que eles vão avaliar uma mesma coisa por aspectos diferentes, né? Isso, para aspectos Quais são diferentes. como é que para quem é leigo como eu, Uhum. qual que é a diferença de um processo de avaliação criminológica que você falou? Exame Do criminológico. exame criminológico que um psicólogo vai olhar e um psiquiatra vai olhar. Sim. O psicólogo vai focar nesses aspectos de previsão de comportamento mesmo, traços de personalidade, previsão de comportamento e, digamos assim, o nível de periculosidade dessa pessoa caso ela retorne para a sociedade. O psiquiatra, ele também vai olhar isso, mas num âmbito mais orgânico. Então, ele vai ver, por exemplo, ele consegue olhar o funcionamento cerebral dessa pessoa. Tem alguma coisa ali a nível cognitivo que explique esse comportamento?
Então, é mais nesse sentido e verifica também, né, junto com o psicólogo, possíveis caminhos para tratar essa pessoa, porque se tem tratamento, por que não? Qual que tem mais peso? Do psicólogo ou do psiquiatra na hora no resumo Olha, eu vou da dizer que avaliação? hoje em dia não tem esse de quem tem mais peso. Os dois são super importantes nesse processo. Ele precisa também de ser esse psicólogo avaliador, ele precisa também de ter psicologia jurídica, alguma coisa assim, ou não? Ou pode ser que ele tenha psicologia jurídica e faça? Você tem essa informação ou não? Ele tem que estar habilitado tecnicamente para fazer avaliação psicológica. E tem que entender de psicologia jurídica, mas eu acredito que não tem uma lei específica que diga que lá dentro do presídio a pessoa, o psicólogo, tem que ter especialização em psicologia jurídica ou forense, por exemplo. Hum. Não tem isso, mas Mas ele precisa de ser um avaliador, um ele psicólogo precisa especialista em saber avaliação fazer psicológica. avaliação psicológica. Ótimo. Então, a gente tem 3 casos. Teve o caso da Suzane, teve o caso do Chimbinha, que não é o do Uhum, Pará, viu? Não é o Chimbinha da guitarra, é o Chimbinha de São Paulo, que ele cometeu um crime, acho que aos 15 anos, né? sim. Ele já tinha um comportamento bastante perverso, e ele cometeu um crime aos 15 anos com um casal, se eu não me engano, era Felipe Café e alguma coisa Fribá. Tanto que o pai dela depois virou advogado, porque ele quis continuar mantendo o Chimbinha preso. Uhum, Porque no que dependesse da legislação brasileira, ele seria solto em 3 anos, no máximo 3 anos, e estava tudo certo. E aí ele ficou no pé e tal, e aí acabou que ele tem conseguido manter ele através de pareceres psicológicos. uhum. Então, ele cometeu o crime aos 15 anos, quando ele era ainda um adolescente. A gente não fecha diagnóstico de personalidade antissocial antes dos 18 anos, porque tem-se a teoria de que antes disso a personalidade não está completamente formada, logo a gente não pode dar um diagnóstico fechado. Mas tem já um indício aí de um transtorno a caminho, né? Tanto é que foi com requintes de crueldade esse crime. E muito provavelmente nos exames criminológicos dele devem ter aparecido essa alta periculosidade. Ele é uma pessoa que, se ele for posto novamente em sociedade, provavelmente ele cometa crimes muito parecidos ou pior. E um outro caso é o caso do Tiago aqui de Goiânia, que Sim. trabalhava inclusive no materno infantil como segurança, né, um lugar onde tinha muitas mulheres, enquanto ele cometia crime mesmo, matava por prazer as mulheres em ponto de ônibus, Uhum. enfim, em lanchonetes e tal. Eu tive a infelicidade de conhecer, na verdade, eu conheci uma pessoa que era policial e que teve um parente muito próximo que foi vítima dele. E as duas eram mulheres, né? Era o perfil dele, E eram as mulheres, né? exatamente. Inclusive tem uma parte que tem uma reportagem que fala que quando a repórter chega perto dele, ele mudava de comportamento, né? Uhum. Você sabe qual que foi o relatório final, o diagnóstico dele no ponto de vista da avaliação psicológica? Ele é uma pessoa que você acredita, até onde você sabe, que teria essa condição de sair ganhar liberdade? Eu li algumas coisas a respeito, né? Eu não tive acesso assim ao relatório final para eu entender o que que deu. Quem saberia falar muito bem disso é o Leonardo, Vamos né? trazer ele aqui. Aham, ele vai saber dar todos os detalhes desse caso aí, que ele é da Polícia Federal, né? É da Civil, né? Daqui de É Goiás. da Civil, desculpa. Isso. Aham. E aí ele vai saber dar os detalhes desse caso, né? Mas ele é um psicopata, então a chance dele cometer novamente é alta. Se ele for posto em liberdade, daqui a um tempo teremos novamente aí relatos tristes como esse. Mas o psicopata, ele é diagnosticado numa avaliação psicológica? A Sim, psicopatia? porque psicopatia é o nome ali geral, né, do senso comum que se dá para o transtorno de personalidade antissocial. Que não Então, necessariamente um psicopata. é o mesmo, né? Mesma coisa? Tá. É a mesma coisa. Tá. Só que o nome científico, digamos assim, é o transtorno de personalidade Mas é antissocial. um antissocial que muitas vezes está tão bem inserido, né? É porque não tem a ver com isso de ser antissocial no sentido de antipático com as pessoas.
Não é isso. É o psicopata, é aquele que ele é muito sociável na maioria das vezes, mas é para manipulação, é para conseguir o que ele quer. Tem muitos políticos psicopatas, né? Tem No poder, inclusive. muitos com traços ali, ó, de psicopatia. É porque roubar de merenda escolar, roubar de saúde, Uhum, roubar de doação do não sei do que das quantas, isso, pô, isso tem no mínimo um traço de psicopatia. Eu tô uhum, falando eu, tá? O leigo. O senso justamente. comum aqui. Justamente, mas é interessante porque as pessoas confundem mesmo, acho que são coisas diferentes, que antissocial é aquele que não gosta de sair de casa, não gosta de olhar para a cara de ninguém, não é, pelo contrário, né? Ainda tem os antissociais que não são eles que cometem o crime diretamente, eles manipulam outras pessoas para cometer os crimes, e tem os que vão lá eles mesmos e fazem o que tem que fazer, né? O que planejaram eles mesmos, eles planejam e executam. Mas é possível prever isso através de avaliação psicológica, sim. Aí é aplicado um conjunto de testes, né? É aplicado um teste, pelo menos uns 2 testes de personalidade, para um confirmar o outro. É aplicado escalas de impulsividade, de responsividade social, enfim, uma série de testes para poder ir pontuando isso daí que fecha o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial. Se fosse depender da avaliação psicológica, um psicopata poderia dirigir? Do jeito que é feito hoje? Não, Não. se fosse depender da avaliação psicológica. Né? Vamos supor que seja feito assim, poxa, para você dirigir não é feito um psicotécnico. É feito realmente uma avaliação de 3, 4 avaliações para saber da pessoa. Um psicopata poderia dirigir? Tá, deixa eu tentar entender melhor a sua pergunta. Se um psicopata, que a gente não sabe que é psicopata, vai lá no Detran fazer o teste, é isso? Não esse teste do Detran. O que eu estou te Ah, falando assim, por exemplo, a partir de um teste que você normalmente faz e de toda a característica que um psicopata tem, o psicopata teria competência para dirigir? pode ser que sim. Porque assim, Sabe tá por passando quê? uma velhinha aqui na frente, minha vontade, deixa eu passar, não tô nem aí. Sabe Ou não porque chega são nesse nível. avaliações diferentes. A Entendi. avaliação psicológica ela é feita para atender a um objetivo X. Hum. Então, a pessoa foi presa por um crime, aí ela passou lá pela avaliação e deu que ela é psicopata. Aquela avaliação é para o contexto jurídico, é para questões lá dentro do presídio, onde que ele vai ser inserido, se ele vai ter progressão de pena, essas coisas. Então a avaliação psicológica ela é feita para responder perguntas específicas? Sim, perguntas específicas. Então, tem objetivo. Então, se eu quero saber se aquela pessoa pode dirigir, eu tenho que submeter ela a um outro tipo de avaliação psicológica, que aí é o psicotécnico do Detran, mas hoje em dia é muito mal feito. Um monte de gente que não deveria jamais estar dentro de um carro no trânsito consegue a carteira de habilitação. Verdade. E para você que está gostando do assunto de avaliação psicológica, eu quero te lembrar que a Dalmas está com inscrições abertas para turmas de avaliação psicológica. Tem presencial e online, né? Exatamente, presencial e online. Presencial para Goiânia, tem também para o norte? Para o norte do país, Belém tem presencial e online, qualquer parte do país, aulas online e ao vivo. Muito interessante. Vamos continuar aqui. Eu queria falar então agora um pouquinho sobre CAC.